vinha à terra, porque o povo de Israel, depois de Josué, ele não tinha rei, e o povo vai pedir um rei, e Deus, através da vida de Samuel, vai ungir um rei, chamado Saul, e logo depois, a gente vai ver que Saul vai começar um confronto com o povo filisteu. Esse povo filisteu é um povo muito antigo. Eles eram daquela região de Gaza, ali no Oriente Médio, né? Era uma região ali onde é banhada pelo mar. E este povo, ele sempre estava em guerra com o povo de Israel. Então, sempre que Israel estava em guerra, a gente vai ler principalmente nos primeiros livros de 1 Samuel, 2 Samuel, o povo de Israel pelejando com os filisteus. Mas num certo dia, o povo filisteu vai apresentar ao povo de Israel uma arma poderosa. O povo filisteu vai provar o povo de Israel. Porque vai subir de Gate um homem enorme. E aquele homem, ele vai chamar a atenção de longe, porque ele não era igual aos outros homens. Aquele homem de aproximadamente, segundo historiadores, de 2,50 metros, 2,90 metros de altura. Só para vocês terem ideia, eu acredito que essa porta aí deve ter uns 2,30. Só para vocês fazerem mais ou menos um cálculo do tamanho que era este homem. E a gente sabe, quem conhece o povo judeu, que o povo judeu já é um povo de baixa estatura. Imagina um homem de quase 3 metros de altura. E aquele homem era enorme. Ele era um descendente de Anaquim. Era um dos gigantes remanescentes no mundo. E quando a gente vai analisar biblicamente, a gente vai ver que essa história de gigante na Bíblia, ela começa lá na criação do mundo. Lá no livro de Gênesis, eu quero que vocês acompanhem comigo para a gente aprender o texto. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Glória ao nome do Senhor. Olha que interessante aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Diz assim, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que ouvem na antiguidade, os varões de fama. Então a gente vai ver que já na antiguidade existiam gigantes. E estes gigantes, eles vão habitar nas montanhas de Hebrom. E Josué vai acabar com boa parte deles. A gente vai ver isso no livro de Josué também, eu não vou abrir lá. Mas lá no capítulo 11 de Josué, no versículo 21, a gente vai ver que Josué, ele vai lutar contra esses gigantes. Mas alguns desses gigantes vão fugir para Gaza. Então, esses gigantes que tinham por nome de Anaquins, eles vão sair quase extintos, mas vai sobrar um deles, chamado Golias. Então, quando esse Golias aparece, ele aparece ali na região de Gaza, ele veio de Gate. Ele veio justamente para amedrontar. E eu quero ler o texto com vocês, lá em Josué, lá em 1 Samuel, capítulo 17, para vocês entenderem como que esse homem era poderoso. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Pode colocar aí aproximadamente 3 metros de altura. Agora olha que interessante.
para vocês verem o que Davi enfrentou. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze, enorme, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de cinto 1000 ciclos de bronze. Coloca aí, 57 a 70 quilos. Coloca no canto da sua Bíblia aí. Alguém aqui consegue andar com uma armadura aqui de 30 quilos? Alguém consegue? Quantos que pesa um saco de cimento? Alguém sabe me falar? Quantos? Você consegue vestir uma roupa, Gilmar, de 50 quilos? Esse gigante, meus irmãos, ele usava uma roupa que pesava quase 70 quilos. Esse homem era um monstro. E ele aparece com aquela couraça. Vamos continuar lendo o texto. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, misericórdia. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele escudeiro. Só o ferro da lança dele, quando você transforma esses ciclos aqui, só o ferro da lança, 7 quilos. Quem vai encarar este homem? Um gigante mortal, um homem que qualquer homem que encarasse ele sabia que ia para a morte. E ele vai começar a afrontar o povo de Israel. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Manda Saul, manda um homem só. Se este homem me vencer, nós seremos os seus servos. E a Bíblia diz, irmãos, preste bem atenção, que este homem vai ficar afrontando o povo de Deus 40 dias. 40 dias afrontando ali o povo de Deus. Vão! Vocês não têm um Deus poderoso, Deus dos exércitos? Cadê esse Deus de vocês? Tem pessoas aqui que são servos e servas de Deus. E eu não tenho dúvida que alguém já chegou e falou assim: por que você está nessa situação? Cadê o seu Deus? Talvez você mesmo. O gigante se levantou de tal modo na sua vida que você não tem força para dobrar o joelho. E você esquece que tem um Deus dos exércitos para te ajudar. Nós estamos vivendo um tempo onde o gigante da ansiedade, o gigante da falta de fé, o gigante da opressão, da depressão, o gigante da doença, tem tomado conta do povo de Deus, a ponto do povo de Deus talvez usar as mesmas palavras de Golias. Cadê o Deus que eu sirvo? Vivemos um dos momentos mais difíceis. E esse gigante está ali, 40 dias atormentando o povo de Deus. E Saul não tem coragem. Os soldados estão todos com medo. Até que um dia, um jovem de aproximadamente 13 a 15 anos no máximo, um jovem de baixa estatura, que pouco tempo atrás havia sido humilhado pelos seus irmãos, mas Deus exaltou através da vida de Samuel, que falou assim: traz o que está lá cuidando das ovelhas. É esse que eu estou ungindo como rei, porque Deus não olha para a aparência humana. Este mesmo jovem é chamado. Jessé chama seu filho Davi. E aquele jovem franzino, sabe, Luciana, sem estatura, raquítico, né? Sem tamanho. Ele vai levar alimento para os seus irmãos, seus 3 irmãos que estavam na guerra. E aquele jovem não está sabendo de nada. E ele chega, eu quero que vocês acompanhem isso comigo, no versículo 12. Ele chega ao local da batalha. Vamos ler isso aqui comigo? Para a gente aprender? E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Guarda esse nome aí, guarda essa cidade, Belém de Judá. Que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens.
Foram-se os seus 3 filhos mais velhos de Jessé e o seguiram Saul à guerra. E eram os nomes dos seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. E Davi era o menor. Olha para você ver, grife isso na sua Bíblia. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Está ali 40 dias insultando. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para que teus irmãos, que leve para os teus irmãos um efa de grão de tostado e 10 pães, e carregue até lá no arraial de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, a ver-lhe se vai bem, tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Agora vamos ver um negócio aqui. Versículo 23. E estando ainda ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Agora Davi está ouvindo. Ele foi ali como um ajudante, até mesmo porque Davi não era soldado. Davi era um pobre coitado aos olhos humanos, um jovenzinho de nada. E Davi está ouvindo aquele filisteu caçoar do Deus de Israel. Vamos ver aqui, versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu, o rei enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo?